Antes de orarmos, pare por um instante, respire fundo. Permita que o seu coração se aquiete e que a presença de Deus envolva o ambiente onde você está. Às vezes, é necessário silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz que realmente importa, a voz do Senhor. Na correria da vida, nossos olhos se distraem facilmente. Olhamos para os problemas, para os fracassos, para os medos. Muitas vezes, até olhamos demais para os outros e esquecemos de olhar para o alto. E a verdade é que aquilo que mais ocupamos o nosso olhar começa a moldar o nosso coração. Se olharmos por tempo demais para a dor, o desânimo toma conta. Se focarmos apenas nas conquistas terrenas, o coração se torna frio e distante de Deus. Mas quando decidimos fixar os olhos em Jesus, algo sobrenatural acontece. A esperança renasce, a fé é fortalecida e o amor de Deus se torna real, vivo, presente. A palavra de Deus nos lembra em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Isso significa que a fé que começou em você nasceu nele e será completada por ele. Jesus iniciou a boa obra e será fiel para terminá-la. Ele suportou a cruz, venceu a vergonha e hoje reina em glória. Por isso, mantenha seus olhos fixos em Cristo. Tudo neste mundo passa. As dores, as alegrias, as incertezas, tudo é temporário. Mas Jesus permanece para sempre. Ele é o único digno da sua devoção, o único que merece o primeiro lugar no seu coração. Quando o seu olhar está firme nele, a vida encontra direção. E quando se desvia, o coração perde o rumo. Então hoje, escolha olhar para Jesus novamente. Deixe que o seu olhar encontre o dele, e ali você descobrirá o sentido de tudo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: meus olhos estão fixos em Jesus. Quando decidimos olhar para Jesus, algo dentro de nós começa a mudar. Os pensamentos se alinham, o coração se acalma e até os fardos mais pesados parecem se tornar mais leves. Porque quando os olhos estão nele, a alma descansa. Ele é o autor da fé, mas também é o mantenedor da nossa esperança. Há momentos em que as circunstâncias tentam roubar nosso foco. As tempestades da vida gritam tão alto que é difícil manter o olhar no Salvador. Mas é justamente nessas horas que precisamos lembrar: a fé não se move pelo que vê, mas pelo que crê. Se você olhar apenas para a dor, ela crescerá. Mas se você olhar para o Cristo da cura, encontrará consolo e força. Se olhar para o problema, ele parecerá gigante. Mas se olhar para o Deus que resolve o impossível, verá que o impossível não é o fim, e sim o começo do milagre. Olhar para Jesus é decidir confiar quando tudo diz o contrário. É acreditar mesmo quando não há sinal visível. É dizer: Senhor, não entendo, mas confio. E quando você faz isso, o Espírito Santo trabalha em silêncio, nos bastidores da sua história, transformando o que era dor em testemunho. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso não significa ignorar a realidade, mas colocar Deus acima da realidade, porque a fé não nega o que é visível. Ela declara que o invisível é maior. E é nesse lugar de confiança que a presença de Deus se manifesta com poder. Então hoje, escolha crer mesmo sem ver. Firme seus olhos no Senhor e você verá que, passo a passo, Ele o guiará pelo caminho certo. Declare com fé nos comentários: eu escolho crer, mesmo sem ver. Seguir Jesus não é um convite à facilidade, é um chamado à entrega. Ele nunca prometeu uma vida sem cruz, mas prometeu estar conosco em cada passo do caminho. E é nessa presença constante que encontramos força para continuar, mesmo quando o peso da vida tenta nos fazer parar. Jesus disse em Mateus 16:24,
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras não são apenas uma ordem, são um convite ao amor verdadeiro. Negar a si mesmo é abrir mão da vontade própria para abraçar a vontade de Deus. É dizer não ao ego, ao orgulho, à pressa e dizer sim ao propósito divino. Tomar a cruz não significa viver em sofrimento constante, mas entender que até na dor Deus tem propósito. A cruz, antes símbolo de morte, tornou-se o maior símbolo de amor e vitória. Foi na cruz que a graça venceu o pecado e que a morte perdeu o seu poder. Por isso, quando você aceita carregar a sua cruz, não está sendo derrotado, está sendo moldado. Deus está lapidando o seu coração, fortalecendo a sua fé e preparando você para algo maior. Cada renúncia por amor a Cristo se transforma em semente de eternidade. Cada lágrima que cai é vista por Ele. E cada passo dado em obediência é recompensado com a presença daquele que nunca falha. O caminho da cruz não é o mais fácil, mas é o mais seguro. Porque no final dele há a ressurreição, a vida nova, a promessa cumprida, a vitória eterna. Então hoje, pergunte ao seu coração: estou disposto a seguir Jesus, mesmo quando é difícil? Estou disposto a carregar a minha cruz por amor a Ele? Se a resposta for sim, saiba que o céu inteiro se alegra com a sua decisão. Escreva com fé: eu decido seguir Jesus, custe o que custar. A vida com Deus é mais do que aparência. Não se trata apenas de frequentar uma igreja, dizer palavras bonitas ou parecer espiritual diante dos outros. Viver com Deus é deixar o Espírito Santo transformar o interior, até que o que está dentro comece a refletir o que vem do alto. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 4:8: o exercício físico tem algum valor, mas a piedade é útil para tudo, pois tem promessa para a vida presente e para a que há de vir. O mundo valoriza o exterior, força, beleza, status, conquistas. Mas Deus olha para o coração. Ele não se impressiona com o que mostramos, mas com o que somos quando ninguém está vendo. Muitos se esforçam para parecer fortes, mas por dentro estão cansados. Buscam reconhecimento humano, mas esquecem do olhar do Pai. Deus, porém, convida você a trocar a aparência pela essência. Ele quer formar em você uma fé autêntica, uma alma mansa, um coração sensível à voz dele. A piedade, a verdadeira devoção, não é um fardo. É um modo de viver que traz paz, alegria e propósito. É caminhar em santidade não por obrigação, mas por amor. É fazer da vontade de Deus a sua prioridade, mesmo quando o mundo diz o contrário. O inimigo tenta enganar, dizendo que você pode ser bom o suficiente por conta própria, mas é mentira. A verdadeira justiça vem de Cristo, não das obras humanas. Ela nasce da rendição, da confissão e da dependência total de Deus. Quando vivemos assim, não precisamos provar nada a ninguém, porque a luz de Cristo em nós fala por si mesma, e essa luz atrai outros corações para perto de Deus. Escreva nos comentários: Senhor, quero viver uma fé verdadeira. A verdadeira fé não se apoia em comparações, mas em convicção. Não é medida pelo quanto sabemos da Bíblia, mas pelo quanto vivemos o que ela ensina. Jesus, quando caminhou entre os homens, confrontou os religiosos da sua época, não por sua devoção aparente, mas porque viviam de aparência e não de entrega. Os fariseus acreditavam ser justos porque cumpriam regras, mas seus corações estavam distantes de Deus. Eles mediam a santidade pela performance, não pela comunhão. E Jesus os lembrou de algo essencial. O reino de Deus não se conquista por mérito humano, mas é concedido pela graça. Quantas vezes caímos na mesma armadilha? Achamos que estamos bem com Deus porque somos melhores que os outros ou porque fazemos algo certo aos olhos do mundo.
Mas o Senhor não se impressiona com o exterior, Ele sonda o coração. A verdadeira justiça não nasce do orgulho, mas da humildade. Ela brota quando reconhecemos: sem ti, Senhor, nada posso fazer. A graça não é merecida, é recebida. E quando ela nos alcança, transforma a nossa forma de viver, falar e até pensar. Viver pela graça é libertador. Você não precisa provar seu valor, porque Cristo já o provou por você na cruz. Você não precisa carregar culpa, porque Ele já pagou o preço. O que Deus quer é um coração quebrantado, um coração disposto a dizer: Senhor, transforma-me por dentro. Quando você se rende assim, o Espírito Santo entra e faz morada. Ele remove o que é velho e planta o que é novo. E o que antes era religiosidade vira relacionamento. O que antes era esforço humano vira presença divina. Comente com fé: Senhor, transforma meu coração por completo. O verdadeiro cristão não vive por conveniência, mas por convicção. Ele não segue a Cristo apenas quando é fácil. Ele segue mesmo quando o caminho é estreito. Porque quem tem o coração rendido não busca o aplauso do mundo, busca o reconhecimento do céu. Viver pela fé é caminhar em confiança, mesmo quando os passos são incertos. É olhar para a montanha e dizer: meu Deus é maior que isso. É enfrentar a tempestade com o coração firme, sabendo que o mesmo Jesus que acalma o mar também está dentro do barco. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso significa que mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, a fé permanece inabalável. A fé não ignora o problema, mas declara que Deus é maior do que o problema. Ela não finge que a dor não existe, ela apenas lembra que a dor não tem a palavra final. Muitos desistem quando não veem resultados imediatos, mas a fé persevera. Ela entende que o tempo de Deus é perfeito e que mesmo quando Ele parece em silêncio, está agindo. Enquanto esperamos, Ele trabalha. Enquanto choramos, Ele consola. E enquanto oramos, Ele move o impossível. A fé verdadeira é paciente, constante e resiliente. Ela se apoia nas promessas e não nas emoções. Ela confia mesmo quando não compreende. E é justamente essa confiança que abre o caminho para o sobrenatural. Hoje, Deus te convida a olhar além do visível, a ver com os olhos da fé, a crer com o coração e a descansar sabendo que o seu futuro está nas mãos certas. Declare com fé nos comentários: eu viverei pela fé e não pelo que vejo. A vida de fé sem oração é como um corpo sem respiração. A oração é o ar da alma, o canal que nos liga diretamente ao coração de Deus. É na oração que o espírito se fortalece, o coração se alinha e a esperança é reacendida. Muitos tratam a oração como um último recurso, quando na verdade ela deveria ser o primeiro passo. Antes de agir, orar. Antes de decidir, buscar. Antes de falar, ouvir a voz de Deus. Porque a oração não é apenas pedir, é comunhão. É entrar na presença do Pai e deixar que Ele molde os nossos pensamentos, emoções e caminhos. A palavra de Deus diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso não quer dizer que precisamos estar o tempo todo de joelhos, mas sim com o coração sempre voltado para Deus. A oração constante é aquela que transforma o nosso interior, que nos ensina a depender totalmente dele em cada detalhe da vida. Quando oramos com sinceridade, Deus não apenas ouve, Ele responde. Às vezes, a resposta vem com um sim, outras com um espere e em alguns momentos com um não. Mas em todas as situações, há propósito, porque Deus vê o que não vemos, sabe o que não sabemos e prepara o que ainda não imaginamos. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem ora. Ela transforma o coração endurecido em um coração sensível, o medo em coragem, a ansiedade em paz. E quanto mais oramos, mais nos parecemos com Jesus.
Por isso, mantenha sua vida em oração. Não desista de falar com Deus, mesmo quando parecer que o céu está em silêncio. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Se você crê no poder da oração, escreva: Senhor, ensina-me a orar sem cessar. Senhor, neste momento elevamos o nosso coração em gratidão. Tu és fiel em todo o tempo. Mesmo quando não entendemos os caminhos, sabemos que os teus planos são perfeitos. Tu és o Deus que nunca falha, o Pai que nunca abandona, o amigo que nunca parte. Hoje te agradecemos, Jesus, porque o teu amor nos alcançou. Tu és o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, o Salvador que nos resgatou com sangue e graça. Tu nos vestiste de esperança, nos cobristes de misericórdia e nos cercastes com favor. Quando estávamos fracos, tu foste a nossa força. Quando estávamos perdidos, tu foste o nosso caminho. Quando as lágrimas caíram, tu foste o nosso consolo. E mesmo quando nos afastamos, o teu amor permaneceu inabalável. Senhor, recebe agora a nossa adoração. Que cada respiração seja um louvor, que cada palavra glorifique o teu nome, que cada dia da nossa vida seja vivido para te honrar. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que governa o universo e ainda assim se importa com cada detalhe do nosso coração. O Deus que habita na eternidade, mas escolhe morar dentro de nós. Hoje declaramos com fé: tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que seremos pertence a Ti. Que o Teu Espírito continue nos guiando, fortalecendo e moldando até que sejamos reflexo do Teu amor. E quando os nossos dias aqui terminarem, que possamos contemplar o Teu rosto e ouvir Tua voz dizendo: Bem-vindo, servo bom e fiel. Glória a Ti, Senhor Jesus. Toda honra, todo louvor, toda adoração são Teus, agora e para sempre. Se esta oração tocou o seu coração, escreva: Toda glória seja a Deus, e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas.